Bom dia, amigos da Rádio Magnificat. Bom dia, Guilherme Gomes e Fernando Covre. Meu amigo ouvinte, meu tema de hoje é com relação ao governo Michel Temer. Analisando aqui algumas propostas do governo, por exemplo, o que nós chamamos de RENCA, que era, na verdade, uma flexibilização para que mineradoras, empresas de exploração aí conseguissem entrar em área de preservação ambiental lá na Amazônia. O governo fez um decreto, aprovou, no sentido de fazer essa flexibilização, porém as instituições, os grupos que defendem o meio ambiente conseguiram fazer com que esse decreto caísse. Então esse é um ponto importante do governo. Posteriormente, o governo federal ele editou um outro decreto que flexibilizava também ou mudava o conceito do trabalho escravo no Brasil. Lembrando que parece meio que bobagem, trabalho escravo, mas em São Paulo e principalmente em todo o país, o trabalho escravo ou análogo ao escravo é muito forte, né? Aqui em Limeira, por exemplo, se eu não me engano, uns 3 anos atrás, uma deputada mirim, que foi eleita no estado de São Paulo, o projeto de entrada dela foi aprimorar a legislação sobre a questão do trabalho análogo ao escravo no estado de São Paulo. Então, tinha que enviar um projeto, e o projeto dela foi tão bem elaborado e era tão importante que ela ela conquistou essa vaga lá na Assembleia Estadual aqui do estado de São Paulo. Então é um tema pertinente, as pessoas ainda não têm ideia da importância da legislação contra a escravidão no país, porém o Temer flexibilizou também e acabou voltando atrás, porque pegou mal, né? Então é o segundo decreto que acabou pegando mal para ele. E a escravidão no Brasil durou aí em torno de 350 a 360 anos, né? E até hoje, na República, a gente sente os efeitos desse grande estigma aí do Brasil, que foi a escravidão. Devemos estudar até mais, aí, tanto do ponto de vista sociológico quanto histórico, a questão da escravidão. Uma outra coisa que marcou o governo do Michel Temer é a questão que foi do ano passado, bem no final do ano passado, em dezembro, o chamado indulto de Natal, que o Temer tentou aí rapidamente salvar os seus amigos da Operação Lava Jato. Até o próprio decreto retirava a multa, tudo, e a coisa foi tão feia, mas esse ele não recuou, que isso foi para o Supremo Tribunal Federal. É outro fato interessante, né? Há 10 anos atrás, falar do Supremo Tribunal Federal era algo assim até inédito, né? Mas o que é o Supremo? Hoje já está na boca do povo, né? Isso é importante, as pessoas conhecerem as instituições. E o Supremo Tribunal, que tem como comando uma mulher chamada Carmen Lúcia, que é ministra, um avanço também com relação à questão das mulheres. Ela não é a primeira, mas é importante ressaltar isso. Ela vetou esse indulto, uma parte desse indulto de Natal, que eu acho um absurdo, né? Não deveria ter indulto nenhum, né? Quem está preso tem que estar preso, né? Nada de ficar soltando para o Dia das Mães, Dias dos Pais, dias não sei do que, Natal, né? Se o cara é bandido, criminoso, tem que ficar na cadeia. Eu sou contra a pena de morte, mas acredito que a prisão perpétua é uma questão que deve ser debatida, principalmente para político corrupto, porque, como estamos vendo, o político vai roubar 10 milhões, 5 milhões, é preso, faz uma delação, devolve 20, 30, até 70% do que roubou, e o resto do dinheiro ele fica via patrimônio. Então, por exemplo, você pega aí os políticos do Brasil, eles voltam para onde quando eles estão saindo da cadeia, seja por semiaberto ou até por causa de uma negociação e ganharam uma delação? Estão indo para mansões, para grandes chácaras no interior aí do país. Então, você percebe que a corrupção hoje, mesmo com tantos processos contra os políticos, ainda é vantajoso para aquele que roubou milhões. Porque os caras continuam com dinheiro, fora o que eles não conseguiram, a Polícia Federal não conseguiu encontrar de dinheiro nos paraísos fiscais, fora do Brasil, em patrimônios que estão em nome de outras pessoas.
Então, essa questão do indulto também foi importante entender que é um dos itens que fez com que o governo voltasse atrás. No caso do indulto, foi o próprio Supremo que impediu. Agora, tem que pensar também a questão se o governo talvez volte atrás da questão da regra de ouro. Eu li ontem que o governo teria voltado atrás, que é o seguinte: agora tem que ver se realmente isso vai acontecer ou é apenas um discurso barato do governo federal, que é a questão da chamada regra de ouro. O governo, meu querido ouvinte do Michel Temer, quando ele entrou no poder após a saída da Dilma, a primeira coisa que ele votou foi a questão do teto do gasto, porque as prefeituras, o Estado e o próprio governo gastam mais do que arrecadam. Então, tá correto, né? Olha, tem que ter um limite para o gasto público. Porém, depois que aprovou isso faz um ano, um pouquinho mais, o governo quer mudar essa regra, mas para o próprio governo, dizendo que ele pode gastar mais. A repercussão foi tão negativa também que ele teve que retornar, né, ao discurso anterior de manter a lei que ele mesmo aprovou para os gastos públicos. Percebam que a reforma da Previdência também, né, acabou, era para ser votada em novembro, depois foi para dezembro, agora vai ser em fevereiro. Então o governo não consegue, né, criar uma agenda positiva com seus próprios ministros, com as suas próprias ideias, porque todas elas que eu falei aqui, e incluo também a reforma da Previdência, da forma que está, não é benéfico para o país. Então fica muito claro que esse governo é impopular, não porque se tem alguma questão política, mas é uma questão social. As pessoas não confiam num governo onde ele mexe em leis e prejudica a própria sociedade brasileira e os avanços sociais com relação à legislação escrava, com relação à legislação ambiental, que avançaram, né, depois de muitas lutas sociais, políticas, né, de direita, esquerda, centro, e o governo retira via decreto. Então, vamos ficar atento que a história desse país é feita por nós. Então vamos às ruas, vamos aos partidos políticos, vamos aos grandes meios de comunicação, vamos expor as nossas ideias, vamos mostrar o que queremos, porque senão vai ficar sempre esse discurso oficial do governo federal. A democracia é feita para debater. E lembrando, a democracia no Brasil é uma democracia participativa. Vamos participar. Dito isso, vamos para o nosso apoio cultural rapidamente. A Israel Educa, ali na rua Boa Morte, 718, vai começar um preparatório para o TJ Interior e para a Polícia Civil. Agora em janeiro, dia 15 de janeiro, a partir das 19 horas. São vagas limitadas, tá? Vagas limitadas para esses dois preparatórios. Quem tiver interesse pode ir lá na Rua Boa Morte, das 9 horas até as 18 horas, ou ligar para o 30 38 89 38. 30 38 89 38. Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.